Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou mostrar o passo a passo dessa bolsa em crochê que criei inspirada na bandeira do Brasil. Fiz a aplicação da faixinha branca e de algumas pérolas para representar as estrelas da bandeira, mas isso é opcional. Para o fechamento da bolsa, fiz a aplicação de um botão, mas isso também fica à escolha de cada um, podendo deixar aberta ou colocar o fechamento que quiser. Por exemplo, velcro, botão de pressão ou até mesmo um zíper. Na parte de trás, fiz com uma cor só, mas claro, quem quiser pode estar fazendo a bandeira para ficar igual à parte da frente. Ela pode ser feita no tamanho que quiser, maior ou menor. Com os meus pontos, ela ficou com 32 centímetros de largura e de altura 30 centímetros. Mas claro, ela pode ser menor ou maior. As alças ficaram no tamanho de 60 centímetros, confeccionada com detalhes de pontos canelado. E claro, podendo ser do tamanho e largura que quiser. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes, deixe seu like. E para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Esses são os fios que vou usar, todos eles são iguais. Ecotrama da Euroroma, fio 4, eles possuem 340 metros, 200 gramas e a agulha indicada é a de 3 milímetros. Essa é a primeira cor que vou usar, no tom de azul royal. A numeração dessa cor é 903. A próxima cor que vou usar vai ser no tom de amarelo ouro. A numeração da cor é 450. A terceira cor que vou usar vai ser verde bandeira. A numeração da cor é 803. E como cor principal, escolhi a cor branca. Numeração 200. Claro, pode escolher qualquer cor como cor principal. A agulha indicada para esse fio é de 3 milímetros, mas vou usar 2,5 porque quero os pontos um pouco mais apertados. Mas isso fica a critério de cada um. E vou usar também tesoura para remates. Pérolas para representar algumas estrelas da bandeira, mas isso é opcional. Não precisa colocar se quiser. Agulha de tapeceiro para fazer a costura das pérolas. Cola jeans para colar a faixinha, mas pode costurar também. E alfinete de plástico para fazer a marcação dos pontos. Mas quem não tiver alfinete, pode utilizar um pedaço de linha para marcar. Já estou aqui com o fio azul royal para iniciar. E primeiro, vou começar fazendo o anel mágico. Depois do anel mágico, faço 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Vou voltar para dentro do anel mágico e vou fazer mais 13 pontos altos, totalizando 14 com as 3 correntinhas. Fiz aqui os 14 pontos altos. Agora eu vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. E para finalizar, faço um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Para a próxima carreira, caminho com um ponto baixíssimo no próximo ponto. Para que o ponto fique no meio, faço 3 correntinhas para meu primeiro ponto alto. E no mesmo ponto de base, faço mais um ponto alto, ficando com 2. Vou para o próximo ponto de base e faço 2 pontos altos juntos. Vou para o próximo ponto e faço 2 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim por toda a volta, em cada ponto de base, 2 pontos altos juntos. E assim vai ficar com o dobro de pontos que eu fiz no início. Se eu fiz 14 pontos, nessa segunda carreira, vão ficar com 24.
Fiz 2 pontos altos em cada ponto de base. Agora vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Agora vou caminhar com um ponto baixíssimo no próximo ponto e vou fazer 3 correntinhas para o meu primeiro ponto e no mesmo ponto de base faço mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontos com as 3 correntinhas de início. Vou fazer uma correntinha, salto um ponto de base e no próximo faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, salto um ponto e no próximo faço 3 pontos altos juntos. E essa carreira vai ser feita assim: 3 pontos altos juntos no ponto de base, uma correntinha, salto um ponto e no próximo 3 pontos altos juntos. Faço assim até o final da carreira e vai ficar com um total de 14 conjuntos de 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Vou fazendo aqui e já volto. Terminando de fazer a minha terceira carreira, agora eu vou finalizar aqui. Aqui nos 3 pontos altos que sobraram, vou saltar um e no segundo faço 3 pontos altos juntos. E para finalizar, faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 de início. Agora, para a próxima carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até o primeiro espacinho de uma correntinha. Faço uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo, mais 3 correntinhas de espaço. Pode fazer com 4 correntinhas de espaço se achar necessário. Salto os 3 pontos de base, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço um ponto baixo. Faço 3 correntinhas de espaço, salto 3 pontos de base e no próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. E vou fazendo assim por toda a volta: 3 correntinhas, salto os 3 pontos de base, no espacinho de uma correntinha faço um ponto baixo, 3 correntinhas, salto 3 pontos de base, no próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. E vão ficar com um total de 14 argolinhas. Chegando aqui no final da carreira, eu vou fazer 3 correntinhas e vou finalizar com um ponto baixíssimo dentro da primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. E como havia dito, pode fazer com 4 correntinhas se achar necessário. Agora eu faço uma correntinha e vou cortar o fio e já venho com outra cor. Já estou aqui com o fio amarelo para dar continuidade. E primeiro eu vou fazer o nozinho inicial. Vou em uma dessas argolinhas, pode ser qualquer uma. Passo o fio e vou fazer o meu primeiro leque. 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Feito o meu primeiro leque, faço uma correntinha, vou na próxima argolinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou na próxima argolinha e faço 3 pontos altos juntos. Feito 2 bloquinhos, vou fazer o terceiro, então uma correntinha e na próxima argolinha 3 pontos altos juntos. Ficando com 3 conjuntos de 3 pontos altos depois do leque,
Agora faço uma correntinha e na próxima argolinha faço um leque. Entre o segundo e o terceiro leque terá somente 2 conjuntos de 3 pontos altos, diferente entre o primeiro e o segundo. Então faço uma correntinha, na próxima argolinha faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, na próxima argolinha faço 3 pontos altos juntos. Ficando com 2 conjuntos de 3 pontos altos depois do leque, agora faço uma correntinha e na próxima argolinha faço um leque. A partir do terceiro leque, vou fazer igual eu fiz a partir do primeiro, 3 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, faço uma correntinha, vou na próxima argolinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou na próxima argolinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou na próxima argolinha e faço 3 pontos altos juntos. Ficando com 3 conjuntos de 3 pontos altos, faço uma correntinha e na próxima argolinha faço um leque. Ficando com 3 conjuntos de 3 pontos altos entre o terceiro e o quarto leque, igual entre o primeiro e o segundo. Feito o quarto leque, entre o quarto e o primeiro vai ser igual entre o segundo e o terceiro, com 2 conjuntos de 3 pontos altos, e aqui sobraram certinho 2 argolinhas, então faço uma correntinha e 3 pontos altos em cada uma. Ficando certinho com 2 bloquinhos de 3 pontos altos, vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e corto o fio. E com a primeira carreira pronta, ficou dessa forma. Entre o primeiro e o segundo leque, com 3 bloquinhos. Entre o segundo e o terceiro, 2 bloquinhos. Entre o terceiro e o quarto, 3 bloquinhos. E entre o quarto e o primeiro, 2 bloquinhos. Deve ficar dessa forma. Agora, vou voltar com o fio para dar continuidade. Vou fazer a laçada inicial. E vou passar o fio no primeiro espacinho de uma correntinha antes do leque. Sempre começo no lado direito. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e no último espacinho de uma correntinha antes do leque, faço 3 pontos altos juntos. Ficando com 4 conjuntos de 3 pontos altos. Vou virar, eu devo ir diminuindo até ficar com somente um. E depois que eu viro, vou caminhar com um ponto baixíssimo até o primeiro espacinho de uma correntinha.
E vou fazer o meu primeiro bloquinho, 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no último espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. Feito o conjunto de pontos em cada espacinho de uma correntinha, ficando agora com 3. Viro e na próxima carreira eu faço da mesma forma. Caminho com um ponto baixíssimo até o primeiro espacinho de uma correntinha, faço meu primeiro bloquinho, que é 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3. Uma correntinha e no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos, ficando agora com 2 bloquinhos. Mas devo fazer essas carreiras até ficar com 1, então viro novamente e vou fazer a mesma repetição. Caminho com um ponto baixíssimo até o espacinho de uma correntinha, agora tem somente 1, e vou fazer o bloquinho, 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3. Não tem mais espacinho de uma correntinha, e ficando com um bloquinho, faço uma correntinha e corto o fio. A primeira lateral já está pronta, agora eu vou fazer a mesma repetição em todas as outras. Porém, como tem mais bloquinhos nessas duas laterais, tem mais espacinho de uma correntinha e ficará com mais carreiras. Aqui ficou com um total de 4 carreiras. Do outro lado também vão ficar com 4 carreiras, porque tem 4 espacinhos de uma correntinha. E na parte de cima e embaixo, que entre um leque e outro tem 2 bloquinhos, tem somente 3 espacinhos de uma correntinha e ficará somente com 3 carreiras. O passo a passo é o mesmo, sempre devo começar no primeiro espacinho de uma correntinha no lado direito, antes do leque, e em cada espacinho de uma correntinha fazer um bloquinho e seguir fazendo as carreiras até ficar com um bloquinho somente. A diferença é que nas laterais ficará com uma carreira a mais. E todo o bloquinho inicio da mesma forma, com 3 correntinhas para o primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3. Vou dar continuidade fazendo aqui todos os outros lados da mesma forma que eu fiz no início. Sempre que eu terminar a carreira, devo virar e caminhar com um ponto baixíssimo até o primeiro espacinho de uma correntinha e seguir fazendo os bloquinhos. Vou fazendo aqui todos os lados e já volto. Terminei aqui de fazer todos os outros lados, ficando na parte de cima e embaixo com uma carreira a menos, como havia dito, e as laterais com 4 carreiras. E depois de terminar essa parte na cor amarelo, agora venho com o fio verde para dar continuidade. Vou fazer o nó inicial. Vou aqui em um desses leques. Vou na primeira carreira depois do leque, no lado direito. Bem em cima do terceiro ponto alto, vou passar o fio. Em todos os lados, vou começar dessa forma. Depois de passar o fio, faço uma correntinha. Vou direto para dentro do leque e vou fazer um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do leque, faço uma correntinha. Vou nessa primeira carreira do lado esquerdo, que é a próxima depois do leque. Vou bem em cima desse primeiro ponto alto do conjunto de 3 pontos, que na verdade são as 3 correntinhas de início. Vou na terceira e faço um ponto baixíssimo.
Faço uma correntinha e corto o fio. Agora, eu faço um nó no fio novamente para fazer a próxima carreira. Vou aqui no lado direito, na próxima carreira, bem em cima do terceiro ponto alto, passo o fio. Lembrando que vou fazer assim em todos os lados. Faço uma correntinha. Vou no espacinho de uma correntinha antes do leque da carreira anterior e faço 3 pontos altos juntos. Depois de fazer o bloquinho, faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, tudo que eu faço antes dele, faço depois também da mesma forma. Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha depois do leque da carreira anterior e faço 3 pontos altos juntos, ficando com um bloquinho antes e depois do leque. Faço uma correntinha e vou na próxima carreira desse lado esquerdo, bem em cima do primeiro ponto alto do conjunto de 3 pontos, faço um ponto baixíssimo, igual na carreira anterior. Faço uma correntinha e corto o fio. Vou fazer laçado no fio novamente. Vou na próxima carreira, essa já é a última desse lado. Vou bem em cima do terceiro ponto alto, lembrando que sempre começo no lado direito, e passo o fio. Faço uma correntinha. Vou no primeiro espacinho de uma correntinha feito antes do bloquinho e vou fazer 3 pontos altos juntos. Sempre faço o bloquinho no primeiro espacinho de uma correntinha da carreira anterior. Faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no último espacinho de uma correntinha da carreira anterior e faço 3 pontos altos juntos. Como no início, no final também sempre devo fazer o bloquinho na última correntinha. Faço uma correntinha e vou finalizar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto dessa próxima carreira. Faço uma correntinha e corto o fio. Como não tem mais carreiras deste outro lado, eu vou parar e vou fazer os outros lados da mesma forma, até chegar na última carreira desse lado menor. E vai ficar um bloquinho sobrando dos dois lados, depois eu vou fazer uma carreira que vai iniciar e finalizar no outro. E na parte menor vão ficar retas. Vou continuar fazendo aqui os outros lados, venho com o fio, sempre faço da mesma forma, até não sobrar mais bloquinhos no lado menor. Sempre inicio na próxima carreira, no terceiro ponto alto no lado direito,
Passo o fio e faço uma correntinha para iniciar. Sempre vou para dentro do leque e faço um leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E sempre finalizo fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto da próxima carreira. Depois, faço uma correntinha e corto o fio. Depois faço o nó inicial no fio e vou dar continuidade fazendo da mesma forma que eu fiz no primeiro lado, até acabar os bloquinhos do lado menor. Na próxima carreira, vou aqui na próxima carreira de conjunto de pontos bem em cima do terceiro ponto alto, faço uma correntinha. No primeiro espacinho de uma correntinha antes do leque, faço 3 pontos altos juntos, faço leque sobre leque, uma correntinha e 3 pontos altos no último espacinho de uma correntinha depois do leque, uma correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto da próxima carreira, desse lado esquerdo. E quando eu fizer a última carreira e terminar os bloquinhos nesse lado menor, vou passar para os outros lados e vou fazer a mesma repetição, ficando com um bloquinho sobrando nas laterais. Vou continuar fazendo aqui e já volto quando eu terminar de fazer todos os lados até a última carreira da parte menor. Terminei aqui de fazer todos os lados da mesma forma que eu fiz no início. Sempre começando do lado direito, fazendo leque sobre leque em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Agora venho com o fio verde novamente para fazer onde sobrou o bloquinho dos dois lados. Faço o nó de início. Vou aqui em um dos bloquinhos bem em cima do terceiro ponto alto. Passo o fio e faço uma correntinha. E vou fazer igual eu fiz nas carreiras anteriores. Vou no primeiro espacinho de uma correntinha antes do bloquinho e faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo uma correntinha e 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Chegando aqui no leque, vou fazer leque sobre leque. E depois do leque, faço uma correntinha. E vou seguir em cada espacinho de uma correntinha. E vou fazer 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. E no leque, faço leque sobre leque. E depois vou seguir fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos, até chegar no outro bloquinho que sobrou. Vou fazendo aqui e já volto. Chegando aqui no final da minha primeira lateral, fiz normalmente leque sobre leque, 3 pontos altos com espaço de uma correntinha em cada correntinha de base, até chegar no segundo bloquinho. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha e nesse último espaço de uma correntinha da carreira anterior faço 3 pontos altos juntos, uma correntinha e finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto do conjunto de 3 pontos. Faço uma correntinha e corto o fio. O primeiro lado já está preenchido, agora eu vou fazer da mesma forma do outro lado. Sempre trabalho da direita para a esquerda, então vou começar a carreira no mesmo lado que eu finalizei. Volto com o fio novamente, faço o nó de início.
E bem em cima do terceiro ponto alto do conjunto de 3 pontos, passo o fio. Como todo início de carreira nos bloquinhos, faço uma correntinha de espaço. E já no primeiro espacinho de uma correntinha antes do primeiro bloquinho, faço 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E quando eu chegar no leque, vou fazer leque sobre leque e vou seguir fazendo igual fiz do outro lado. Depois de fazer o conjunto de pontos em cada espacinho de uma correntinha, no outro leque faço leque sobre leque. E vou fazendo 3 pontos altos com uma correntinha de espaço até o último espacinho de uma correntinha antes do bloquinho que sobrou. Finalizo com um ponto baixíssimo no primeiro ponto alto do conjunto de 3 pontos. Quando eu terminar de fazer esse outro lado, eu volto. Terminei aqui de fazer todo o outro lado da mesma forma que eu fiz no primeiro. E todos os lados já estão preenchidos, ficando retos. Agora observo que, como as laterais têm uma carreira a mais, termina a última carreira com a cor amarela. E na parte de cima, onde tem a carreira menor, termina a última carreira com a cor verde. Então, vou fazer uma carreira a mais aqui nas laterais para terminar com a cor verde, para ficar igual a parte de cima. Então, as laterais terá novamente uma carreira a mais que a parte de cima e a parte de baixo. Fiz aqui o nó inicial, vou direto para dentro do leque no lado esquerdo. E vou fazer aqui primeiro 3 correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto, mais uma correntinha de espaço. Salto os 3 pontos altos do leque e vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma correntinha. No próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. E vou continuar fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos até chegar no outro leque. Terminando aqui a minha primeira carreira de aumento na primeira lateral. Fiz em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E agora eu vou finalizar igual eu iniciei. Faço uma correntinha e dentro do leque faço somente um ponto alto. Faço uma correntinha e corto o fio. O aumento na primeira lateral já está pronto. Agora eu vou fazer da mesma forma do outro lado. Faço um nó de início no fio. Vou para dentro do leque, faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais uma correntinha de espaço. Sigo fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos com uma correntinha de espaço, até chegar no outro leque. Chegando no outro leque, faço uma correntinha e um ponto alto dentro dele, seguindo o mesmo passo a passo da primeira lateral, e quando eu terminar, eu volto. Terminei de fazer a segunda lateral, finalizando com um ponto alto dentro do leque e ficando igual ao início e o outro lado. E depois de terminar de fazer o aumento, agora todos os lados têm uma carreira, que é a última, na cor verde. Porém, agora essa lateral tem uma carreira a mais, que é a parte de cima. Agora eu vou fazer uma carreira completa na cor verde novamente, será a última nessa cor. Posso começar em qualquer uma dessas pontas. Vou começar aqui, onde tem essa correntinha, que serviu de primeiro ponto, no lado esquerdo. Depois de passar o fio, faço um leque. Primeiro leque sempre faço da mesma forma, com 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos.
Depois do leque, faço uma correntinha. Salto os 3 pontos altos de base, vou no primeiro espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E sigo fazendo uma correntinha e 3 pontos altos juntos em cada espacinho de uma correntinha de base. Até chegar na outra ponta, que é onde tem a correntinha e o ponto alto dentro do leque. Chegando aqui no fim dessa primeira lateral, no espacinho de uma correntinha e do ponto alto, vou fazer um leque igual eu fiz na outra ponta. Depois do leque, faço uma correntinha. Agora eu vou passar para outra lateral. Aqui vai ficar com 2 bloquinhos a mais. Por quê? Agora eu vou passar para dentro do leque, onde eu fiz o ponto alto, que é a carreira de aumento, e vou fazer 3 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha depois do leque da carreira anterior e faço 3 pontos altos juntos. E sigo fazendo uma correntinha e 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha até chegar na outra ponta. E dentro do leque onde é feito o ponto, deve fazer 3 pontos altos com uma correntinha de espaço em todos os leques. E em cada espacinho de uma correntinha, devo fazer 3 pontos altos com uma correntinha de espaço e em todas as pontas um leque. Não devo esquecer de fazer 3 pontos altos dentro do leque, que foi feito o ponto da carreira de aumento. E vou seguir em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos até chegar no primeiro leque. Quando eu estiver terminando de fazer toda essa carreira, eu volto. Chegando aqui no fim da carreira, dê continuidade, fazendo igual eu fiz no início, leque em toda a ponta onde tem um ponto alto e a correntinha, e dentro de todo o leque, fiz 3 pontos altos juntos. E segui fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos também. Para finalizar aqui, vou fazer uma correntinha e dentro do leque vou fazer 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do leque. E a bandeira já está pronta. Não vou fazer mais carreiras, mas claro, quem quiser fazer, fica a escolha de cada um. Agora eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. Agora ficando com 2 carreiras na cor verde em todos os lados, por causa do aumento que eu fiz, e também por causa desse aumento na parte de cima e embaixo, ficaram com 2 bloquinhos a mais. Agora venho com fio branco e vou fazer algumas carreiras completas. Faço a laçada inicial, posso começar em qualquer um dos leques. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos para o meu primeiro leque. Feito o primeiro leque, faço uma correntinha. Vou no primeiro espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos.
uma correntinha e vou seguir em cada espacinho de uma correntinha de base, vou fazer 3 pontos altos juntos, com uma correntinha de espaço. Vou fazer assim por toda a volta. Em cada leque faço um leque e em cada espaço de uma correntinha de base, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Faço assim nessa carreira e nas próximas vou fazer da mesma forma. Pode fazer a quantidade que quiser. Vou fazer um total de 3 carreiras. E claro, quanto mais carreiras fizer, maior vai ficar. Então, vou dar continuidade aqui fazendo todas as minhas carreiras iguais até ficar com 3 e já volto. Terminando de fazer a minha terceira e última carreira, dei continuidade fazendo todas iguais. E com essas quantidades de carreiras, vou medir para mostrar o tamanho que está ficando. E com os meus pontos está ficando com 30 centímetros de largura. Lembrando que pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 de início. Agora, depois de fazer a minha última carreira, eu vou fazer uma carreira de acabamento. Faço 2 correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto. Vou aqui no próximo ponto de base, o segundo do leque, faço um meio ponto alto. Vou no próximo ponto alto, que é o terceiro do leque, que é uma laçada, passo a agulha por dentro do ponto, dou a laçada e passo por dentro de todas as alcinhas de uma vez. No meio do leque, que é esse espacinho de 2 correntinhas, faço 2 meio pontos altos, 2 correntinhas e no mesmo espaço faço mais 2 meio pontos altos. Depois vou no próximo ponto alto, depois das 2 correntinhas do leque, faço um meio ponto alto. Vou no próximo ponto, que é o segundo do leque, faço um meio ponto alto, no próximo um meio ponto alto. E no espacinho de uma correntinha, um meio ponto alto também. Vou no próximo ponto e faço um meio ponto alto, no próximo um meio ponto alto e no próximo um meio ponto alto. No espacinho de uma correntinha, um meio ponto alto. E vou dar continuidade fazendo em cada ponto e correntinha de base um meio ponto alto até chegar no outro leque. Devo fazer um meio ponto alto em cada ponto do leque também. E dentro do leque, no espacinho de uma correntinha, 2 meio pontos altos, 2 correntinhas e 2 meio pontos altos. Depois seguir nos próximos pontos e correntinha de base da mesma forma. E em cada leque fazendo a mesma repetição até o final da carreira. Quando eu chegar onde eu iniciei, eu volto. Terminando de fazer a minha última carreira de acabamento de meio pontos altos, lembrando que independente da quantidade de carreiras de bloquinhos, deve fazer essa carreira de acabamento. Dentro de todos os leques, fiz 2 meio pontos altos, 2 correntinhas e 2 meio pontos altos. E para finalizar, vou aqui no último espacinho de uma correntinha, vou fazer um meio ponto alto e um ponto baixíssimo na segunda correntinha das 2 de início. Faço uma correntinha e corto o fio. E a parte da frente já está pronta. Agora eu vou dar início à parte de trás. Já estou aqui com o fio branco novamente e vou iniciar a parte de trás, mas antes devo observar aqui. A parte de cima e a parte de baixo tem 2 bloquinhos a mais que as laterais, por causa da carreira de aumento que eu fiz nas laterais. E a parte de trás não tem bandeira, então vou iniciar com um total de pontos que vai dar certinho para distribuir 2 a mais na parte de cima e na parte de baixo. E primeiro inicio fazendo o anel mágico.
Faço 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Depois das 3 correntinhas, faço mais uma de espaço, ficando com 4 no total. Volto para dentro do anel mágico e vou fazer um ponto alto e uma correntinha de espaço. Volto novamente para dentro do anel mágico, faço um ponto alto e uma correntinha de espaço. E vou fazendo assim, contando com as 3 correntinhas do início, até ficar com 8 pontos altos com uma correntinha de espaço. Ficando com 8 pontos altos, vou puxar a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. E finalizo fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. E a primeira carreira já está pronta. Para a próxima, passo com um ponto baixíssimo para o primeiro espacinho de uma correntinha. E vou fazer aqui 3 correntinhas, que vai servir de meu primeiro ponto alto. Mais 2 pontos altos, ficando com 3. Faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E sigo fazendo em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos com uma correntinha de espaço, que vão totalizar 8 conjuntos de 3 pontos altos. Chegando aqui no final da carreira, vou no último espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos e, para finalizar, uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Agora, caminho com um ponto baixíssimo sobre todos esses pontos altos até o próximo espacinho de uma correntinha. E nessa próxima carreira, já vou fazer o meu primeiro leque. 3 correntinhas, mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Feito o meu primeiro leque, faço uma correntinha. No próximo espacinho de uma correntinha, eu vou fazer 3 pontos altos juntos. Eu já vou iniciar a carreira com leques com 2 bloquinhos a mais na parte de cima e na parte de baixo que as laterais. Faço uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, um leque. Ficando entre o primeiro e o segundo leque com 2 bloquinhos. Entre o segundo e o terceiro leque não vou fazer bloquinho, porque eu devo deixar 2 a mais para a parte de cima e a parte de baixo. Então, depois do segundo leque, faço uma correntinha e no próximo espacinho de uma correntinha faço um leque. Ficando dessa forma. E a partir do terceiro leque, vou fazer igual eu fiz a partir do primeiro, ficando com 2 bloquinhos. Então, vou fazer aqui no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e agora, no próximo e último espacinho de uma correntinha, faço um leque, ficando sem bloquinho entre o quarto e o primeiro leque. Feito o quarto e último bloquinho, vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 de início, do primeiro leque. E essa terceira carreira ficando assim, entre o primeiro e o segundo leque, 2 bloquinhos, entre o segundo e o terceiro, sem bloquinhos,
entre o terceiro e o quarto 2 bloquinhos e entre o quarto e o primeiro sem nenhum bloquinho. Agora, para a próxima carreira, vou caminhar com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Vou fazer leque sobre leque. Todo o primeiro leque sempre inicio da mesma forma. Depois do primeiro leque, faço uma correntinha. Vou em cada espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. Nessa carreira vai ficar com 3 bloquinhos entre o primeiro e o segundo leque. Feito no último espacinho de uma correntinha 3 pontos altos, agora eu vou para dentro do leque e vou fazer um leque. Feito o segundo leque, faço uma correntinha. Vou aqui entre um leque e outro, no espacinho de uma correntinha, e vou fazer 3 pontos altos juntos. Ficando entre o segundo e o terceiro leque, um bloquinho. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, faço uma correntinha, vou em cada espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. E vou dar continuidade fazendo assim toda a minha carreira e nas minhas próximas da mesma forma. Sempre devo fazer leque sobre leque e em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. E independente de quantidade de carreiras que for fazer, sempre ficará com 2 bloquinhos a mais na parte de cima e na parte de baixo que as laterais. Nessa carreira, entre o primeiro e o segundo leque e entre o terceiro e o quarto, tem 3 bloquinhos. Na próxima terá 4. E nessa carreira, entre o segundo e o terceiro, o quarto e o primeiro tem um bloquinho e na próxima terá 2. E assim por diante. E a quantidade de carreiras que devo fazer é até ficar com a mesma quantidade de bloquinhos nessa última carreira da parte da frente. Ou seja, até a parte menor, onde tem menos bloquinhos que as laterais, ficar com a mesma quantidade nas laterais da parte da frente, na última carreira. E a parte maior, que é a que tem mais bloquinhos, na parte de cima e de baixo, ficar com a mesma quantidade da última carreira na parte da frente. Terminei de fazer todas as minhas carreiras. Não deve fazer por quantidade de carreiras e sim quando ficar com o mesmo total de bloquinhos que a peça da frente. E mesmo fazendo até ficar com o mesmo total de bloquinhos, as duas peças ficam do mesmo tamanho. Vou colocar essa peça de trás em cima da que eu fiz da frente para comparar. E ainda falta a carreira de acabamento de meio pontos altos. E agora eu vou finalizar essa última carreira de bloquinhos. Vou no último espacinho de uma correntinha e vou fazer 3 pontos altos juntos. Uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 de início. E já vou iniciar a minha carreira de acabamento. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro meio ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um ponto alto. Vou no próximo ponto e faço um meio ponto alto. E dentro do leque, 2 meio pontos altos, 2 correntinhas e 2 meio pontos altos. E vou seguir fazendo em cada ponto e correntinha de base um meio ponto alto, da mesma forma que eu fiz na parte da frente. E como tem as mesma quantidade de bloquinhos da parte da frente, vão ficar com o mesmo total de meio pontos altos certinho.
Quando eu estiver chegando onde eu iniciei, eu volto. Terminando aqui de fazer todos os meus meio pontos altos, dentro do leque fiz certinho, 2 meio pontos altos, 2 correntinhas e 2 meio pontos altos. Agora eu finalizo fazendo no último espacinho de uma correntinha um meio ponto alto e um ponto baixíssimo na segunda correntinha das duas iniciais. Faço uma correntinha e corto o fio. E a parte de trás também já está pronta. Agora eu vou unir as duas peças. Elas devem estar do lado avesso, uma para a outra. O lado certo deve estar para fora. E a união pode ser feita da forma que quiser. Pode unir do lado avesso ou do lado certo. Eu já prefiro unir pelo lado certo, deixando o avesso para dentro. E sempre começo a unir do lado direito para o esquerdo. Deve deixar a abertura na parte de cima, que é o lado maior. Deve tomar cuidado para não deixar o lado menor com a abertura. Onde tem mais as carreiras na cor amarelo, deve ficar nas laterais. E o lado que tem mais bloquinhos, que deve ser a abertura. Volto aqui com o fio branco, vou fazer a laçada de início. E a união vou fazer dessa forma, mas claro, pode fazer da forma que quiser. Primeiro, vou dentro do espacinho de duas correntinhas, entre um meio ponto alto e outro. Passo o fio. E sem fazer correntinha, vou para a peça de trás, dentro do espacinho de duas correntinhas, entre um meio ponto alto e outro, faço um ponto baixíssimo, fazendo de fora para dentro. E o fio devo deixar do lado de dentro, para ir poder pegando ele. Depois do primeiro ponto baixíssimo, vou no primeiro ponto alto da peça da frente e faço um ponto baixíssimo. O fio sempre deve estar no lado de dentro e sempre devo passar no ponto de fora para dentro e pegando o fio. Vou na peça de trás, no próximo ponto alto depois das duas correntinhas e faço um ponto baixíssimo. Volto para a peça da frente no próximo ponto e faço um ponto baixíssimo. Vou para a peça de trás, no próximo ponto, faço um ponto baixíssimo. E vou fazendo assim em todos os pontos. Não devo deixar nenhum para trás para que dê certo até o final. E vai ficando esse formato zigue-zague. E pode fazer o acabamento da forma que quiser, com pontos baixos ou costurando com agulha de tapeceiro. Vou fazendo aqui toda essa lateral, quando eu estiver chegando no espacinho de duas correntinhas, eu volto. Terminando de unir toda a lateral, está ficando dessa forma. Agora eu vou nesses últimos pontos, antes do espaço de correntinhas, e vou fazer um ponto baixíssimo em cada um. Agora eu vou passar para dentro das correntinhas e vou fazer um pouco diferente, não vou fazer um ponto baixíssimo em uma e em outra. Coloco a peça unida e vou passar a agulha no espacinho de duas correntinhas das duas peças. Vou fazer 2 pontos baixos juntos dentro do espacinho de duas correntinhas das duas peças. Agora eu vou aqui continuar fazendo igual eu fiz na lateral, ponto baixíssimo.
Depois de fazer os 2 pontos baixos, vou aqui no primeiro ponto alto da peça da frente, faço um ponto baixíssimo. E no primeiro ponto alto da peça de trás e faço um ponto baixíssimo. Vou no segundo ponto alto da peça da frente e faço um ponto baixíssimo, e no segundo ponto alto da peça de trás e faço um ponto baixíssimo. E vou continuar fazendo em cada ponto um ponto baixíssimo. Primeiro vou na parte da frente, depois na parte de trás. Não devo deixar nenhum ponto para trás, até chegar no final da carreira, que é no espacinho de 2 correntinhas. E quando eu chegar no espacinho de 2 correntinhas das duas partes, devo fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado, fazendo 2 pontos baixos, pegando juntos no espacinho de 2 correntinhas. E depois seguir fazendo um ponto baixíssimo em cada ponto. Pego em um ponto e depois no outro, fazendo um ponto baixíssimo, até chegar no final da carreira. E é somente 3 partes unidas. E quando eu estiver chegando aqui no fim, eu volto. Chegando aqui na terceira e última união das duas partes. E está ficando dessa forma. Lembrando que a união pode ser feita da forma que quiser. Agora eu vou finalizar aqui. Vou aqui nos últimos pontos altos dos dois lados e vou fazer um ponto baixíssimo em cada um. E no espacinho de 2 correntinhas, vou fazer um ponto baixíssimo nos dois juntos, igual no início. Somente os 2 espacinhos de 2 correntinhas que ficam embaixo, que é feito 2 pontos baixos juntos dentro. Aqui o início e o fim é feito da mesma forma, com um ponto baixíssimo. E depois de terminar a união, agora eu vou fazer algumas carreiras na parte de cima. Não vai ser preciso cortar o fio, onde eu parei aqui. Faço 2 correntinhas, que vai servir de meu primeiro meio ponto alto. Pode fazer a carreira de pontos altos também, se quiser, ou de pontos baixos. Vou aqui no ponto baixíssimo feito, entre uma peça e outra, e vou fazer um meio ponto alto. E no espacinho de 2 correntinhas da peça da frente, onde foi feito o ponto baixíssimo, também faço um meio ponto alto. E vou seguir fazendo um meio ponto alto em cada ponto de base. Vou dar seguimento quando eu chegar do outro lado, na união das peças, vou fazer da mesma forma que eu fiz nesse. Um meio ponto alto nos espacinhos de 2 correntinhas e no ponto baixíssimo, que é o meio certinho da união das duas peças. Quando eu estiver terminando essa carreira, eu volto. Chegando aqui no fim da carreira, fiz toda a volta, como havia dito. No espacinho de 2 correntinhas, fiz um meio ponto alto e no meio certinho, na união das peças, um meio ponto alto. E agora eu vou finalizar. Vou na segunda correntinha das duas iniciais e faço um ponto baixíssimo. Lembrando que essas correntinhas correspondem ao primeiro meio ponto alto feito no espacinho de 2 correntinhas da parte de trás. Agora eu vou fazer a última carreira, que vai ser de acabamento. Faço uma correntinha para o meu primeiro ponto baixo e vou em cada ponto de base e vou fazer um ponto baixo. Pode fazer meio pontos altos ou pontos altos se quiser, e a quantidade de carreiras que quiser. Eu faço somente, depois de unir, uma carreira de meio pontos altos e uma, que é a última, de pontos baixos. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Terminando de fazer a minha última carreira, que é a de acabamento. Agora eu vou finalizar fazendo aqui no último ponto de base um ponto baixo.
e um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz. Faço uma correntinha e vou cortar o fio. E já está pronto o tamanho da bolsa, agora eu vou fazer as alças. Já estou aqui com os alfinetes de plástico para fazer a marcação de onde serão as alças. Lembrando que quem não tiver alfinete pode usar um pedaço de fio para marcar. Pode deixar a alça na distância que quiser. Eu costumo observar qual é o meio ponto alto feito no meio certinho da união das duas peças. Sigo na mesma direção para cima. E na última carreira, que é de acabamento de pontos baixos, faço a marcação. E do outro lado faço da mesma forma, sigo na mesma direção do meio ponto alto feito no meio certinho para cima e marco no ponto baixo que fica em cima do meio ponto alto. Depois de marcar o meio certinho das laterais, eu conto da direita para a esquerda a partir do ponto marcado na parte da frente. Conto 11 pontos baixos e o ponto baixo de número 12 eu marco. Mas claro, pode contar quantos pontos quiser e deixar a distância que quiser. Agora eu vou marcar já a parte de trás. Vou contar da mesma forma 11 pontos baixos e o ponto baixo de número 12 eu marco. Agora eu vou passar para o lado esquerdo e vou fazer da mesma forma. Conto 11 pontos baixos e o ponto baixo de número 12 eu marco. Vou passar para a parte de trás e faço da mesma forma. No ponto baixo de número 12 faço a marcação e depois de todos os pontos marcados, agora eu vou dar início à alça. Volto com o fio branco novamente. Vou fazer a laçada inicial. Vou começar aqui no lado direito, na parte da frente. Vou bem em cima do ponto baixo que está marcado e vou passar o fio. Depois de passar o fio, vou fazendo correntinhas até o tamanho que eu preciso. Pode fazer a quantidade de correntinhas que quiser. Só recomendo contar para fazer a mesma quantidade do outro lado. E vou fazer 60 centímetros de correntinhas. Vou fazendo aqui e já volto. Fiz aqui as minhas correntinhas até ficar com 60 centímetros. E antes de prender, observo se ela não está torcida. E prendo bem em cima do ponto baixo que está o alfinete com um ponto baixíssimo. Depois de prender as correntinhas, vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto baixo, para o lado esquerdo. Faço um ponto baixíssimo e agora vou na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Pego somente na primeira alcinha. Vou na próxima correntinha, faço um ponto baixo e vou seguir fazendo um ponto baixo em cada correntinha de base. Quando eu estiver chegando nas últimas correntinhas do outro lado, eu volto. Fiz aqui um ponto baixo em cada correntinha de base. Agora eu vou finalizar, na última correntinha eu vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixíssimo no próximo ponto baixo, depois do ponto baixo que eu iniciei a alça. Sempre finalizo as carreiras no lado de dentro. Agora eu vou passar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto baixo, vou virar
E a próxima carreira será de pontos baixos, mas será um pouco diferente. Vou aqui bem em cima do primeiro ponto baixo. Vou pegar somente na segunda alcinha, ou seja, de trás, e fazer um ponto baixo. Já passo o fio para frente antes de fazer isso. Vou no próximo ponto de base, pego somente na segunda alcinha e faço um ponto baixo também. No próximo ponto de base, pego somente na segunda alcinha e faço um ponto baixo. E vou fazer assim em todos os pontos baixos, até chegar do outro lado, um ponto baixo em cada ponto, pegando somente a segunda alcinha, ou seja, a alcinha de trás. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Terminando de fazer a minha segunda carreira, a partir dessa, todas as outras serão dessa mesma forma, pegando somente na segunda alcinha do ponto de base. E vai ficando esse efeito canelado. Agora eu vou finalizar. Vou aqui nos meus últimos pontos e vou fazer um ponto baixo em cada um, pegando somente a segunda alcinha. E um ponto baixíssimo no próximo ponto de base, depois do ponto que eu já fiz, ponto baixíssimo, no lado de dentro. E para a próxima carreira eu faço a mesma repetição. Caminho com um ponto baixíssimo para o próximo ponto, viro, já passo o fio para cima, ou seja, para frente. Vou em cada ponto de base, pego somente a segunda alcinha e faço um ponto baixo. E vou continuar fazendo assim até chegar no final da carreira. Todas as outras carreiras serão feitas da mesma forma. Do início até o fim, vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo, o próximo ponto baixo do outro lado. Depois vou caminhar com um ponto baixíssimo para o próximo ponto, virar e iniciar a próxima carreira da mesma forma. Pode fazer a quantidade de carreiras que quiser. Eu vou fazer até ficar com 5 carreiras. E quando eu estiver terminando, eu volto. Terminando de fazer as minhas 5 carreiras, ficando esse detalhe canelado. Peguei somente a segunda alcinha de cada ponto em todas as carreiras, como havia dito. E agora vou finalizar. Vou aqui nos últimos pontos. Vou fazer um ponto baixo em cada um, pegando somente a segunda alcinha. E vou finalizar no próximo ponto de base com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e corto o fio. E a primeira alça já está pronta. Agora eu vou fazer do outro lado, claro, o mesmo total de carreiras, com um ponto canelado, pegando somente a segunda alcinha. Tudo igual do início até o fim. Quando eu estiver com as duas alças prontas, eu volto. Terminei aqui de fazer a segunda alça, ficando idêntica à primeira. Comecei e finalizei da mesma forma, com um ponto baixíssimo. Toda a carreira eu iniciei e finalizei com um ponto baixíssimo. E igual a primeira alça, fiz pontos baixos pegando somente a segunda alcinha. E depois das alças prontas, agora eu vou fazer o detalhe no meio, aquela faixinha no círculo azul, mas isso fica à escolha de cada um. Quem não quiser colocar, pode também.
Venho aqui com o fio branco, faço a laçada de início e vou fazer um total de correntinhas até ficar na largura do círculo. Eu conto a laçada inicial como correntinha e não precisa contar as correntinhas, é só fazer até o tamanho que precisa. Se sobrar tamanho, é só desmanchar. E com a quantidade de correntinhas prontas, faço mais uma, conto de cima para baixo até a terceira correntinha e faço um ponto baixo. Vou na próxima correntinha de base e faço um ponto baixo, na próxima um ponto baixo e vou fazendo um ponto baixo em cada correntinha de base até chegar na última. Fiz aqui um ponto baixo em cada correntinha. Para finalizar, faço uma correntinha e corto o fio. Agora eu vou fazer o arremate desses fios e depois colocar no círculo. Pode fazer o arremate da forma que quiser. A faixinha pode estar aplicando da forma que preferir. Com cola, recomendo uma cola que seja à prova d'água ou costurando. E é o que eu mais indico para quem tem técnica. Vou usar a cola jeans, ela se torna à prova d'água depois de 72 horas, pode molhar, mas ela funciona somente em peças de algodão. Vou virar a faixinha aqui do avesso e passar bastante cola e pressionar bem. Depois que secar, eu volto para fazer a aplicação das pérolas. Já estou aqui com as pérolas. Não vou colocar a quantidade que tem na bandeira, até porque ficaria muito preenchido. Vou colocar uma na parte de cima e somente algumas na parte de baixo. A aplicação da pérola vai ser bem simples. Usar uma agulha de tapeceiro com a linha de costura mesmo. E, de preferência, recomendo usar um fio que seja mais ou menos da mesma cor do azul da bandeira. Vou começar a costurar essa, que vai ser somente uma na parte de cima. Primeiro, depois do nó no fio, passo ele do lado avesso para frente. Passo a pérola na agulha e vou passar o fio novamente em um desses pontos para o lado avesso e fazer o arremate. É uma aplicação bem simples, pode colocar a quantidade que quiser. Vou fazer da mesma forma em todas as outras. E depois que eu aplicar todas as pérolas, eu volto para fazer a aplicação do botão. Todas as pérolas já estão aplicadas. Resolvi colocar 6 na parte de baixo. E agora vou colocar o botão, que é opcional também. Vou usar um botão na cor de madeira, no tamanho de 2 centímetros. Vou posicionar no meio certinho e fazer a costura. Fiz a aplicação do botão, usei o mesmo fio que eu confeccionei toda a peça. E depois arrematei e passei uma colinha na parte de trás. Agora eu vou fazer a alcinha para passar o botão. Primeiro vou ver qual é o meio certinho aqui. Vou contar de um lado e do outro e deixar alguns pontos no meio.
Como deu ímpar, vou deixar um ponto no meio e vou marcar um ponto do lado direito e um ponto no lado esquerdo. Se der par, pode deixar 2 pontos no meio. Depois de marcar os pontos, agora eu volto com o fio branco. Faço o nó inicial. E primeiro eu vou aqui, nesse lado direito, bem em cima do ponto que está marcado, e passo o fio. Para a alcinha, faço algumas correntinhas. Deixo num tamanho que vai passar o botão. E agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo no ponto do lado esquerdo, onde está a marcação. Já puxo direto o ponto baixíssimo e corto o fio para fazer o arremate. Vou passar ele aqui para o lado avesso. Passo por dentro de alguns pontos e vou dar alguns nós. O remate pode ser feito da forma que quiser. E para finalizar, passo uma colinha, a cola jeans, e vou esperar secar. Depois de secar, já posso passar no botão. E agora eu vou fazer o arremate de todos os fios e já volto com tudo finalizado. Fiz o arremate de todos os fios e a bolsa já está pronta. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. E para quem não é inscrito, peço para que se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo passo a passo.